Olá, amigos. Estamos no 13º episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é o último episódio desse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2025. Então, quase terminando o ano, não é? O tempo está correndo como nunca. É impressionantemente rápido. E há, inclusive, informações vindo aí dos laboratórios da NASA de que a velocidade de rotação da Terra realmente alterou. Então nós estamos vivendo tempos mais rápidos e o tempo está passando mesmo. Por uma felicidade, né? Deus nos deu esse livro para estudar e confesso, né, que foi uma experiência renovadora ler as informações e interiorizar, especialmente, tudo aquilo que foi estudado durante esse trimestre. E nós estamos finalizando o estudo maravilhoso desse livro, que é o livro de Êxodo. Volto aqui com aquela informação lá do início da lição, de que os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem, que os judeus chamam de a Torá, são de fato o âmago da Bíblia. Então, estudá-los, os 5 primeiros livros, é uma tarefa imprescindível. Não tem como qualquer crente que quer mesmo servir a Deus, estando nesse mundo, onde o inimigo também tem os seus propósitos, sem conhecer os propósitos de Deus, nós vamos misturar as coisas. E vai ser um serviço a Deus imperfeito. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia nos dão todo o processo de como um verdadeiro filho de Deus se comporta e como ele pode representar o reino de Deus e vivê-lo, né? Nós estamos na última lição. A última lição é aquela lição que mostra uma relação entre tabernáculo e sábado, que são 2 instituições que falam diretamente a nós sobre quem é Deus. E esta é a lição desta semana, a última semana, o tabernáculo. Antes de nós entrarmos, peço que não esqueçam de dar o like. Nós temos mais ou menos uma média de 5, 6 mil pessoas vendo semanalmente o programa Descomplicando a Lição. E nós temos uma média de like que se aproxima aí dos 500, 600. Poderíamos aumentar essa quantidade, que isso facilitaria a colocação desse programa para mais pessoas. Façam esse esforço, meus irmãos. É muito simples, é só apertar naquele ícone da mãozinha com o dedo para cima, que aparece ali embaixo da tela. É só ir ali e apertar. É um gesto rápido e é o nosso trabalho missionário, porque nós queremos que o mundo saiba sobre Deus, não é verdade? Façam isso e também interajam conosco, nos mostrando como é que o programa está chegando para você. Então, nessa semana, ao estudar o tabernáculo, nós vamos compreender que tanto o tabernáculo como o sábado são instituições que vão mostrar para nós o caráter de Deus. O verso para memorizar diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, dos versos 34 a 38. Importante nós entendermos a relação que há entre essas 2 instituições. Em ambos, Deus está querendo estar conosco. Ele quer estar conosco. E por isso destacou um tempo
para que nós possamos dedicar esse tempo a Ele. E também destacou um espaço onde nós podemos encontrá-lo. Então, é uma relação intencional que requer tempo e espaço. Essa questão já foi analisada em outras lições antes dessa 13ª. Mas essa 13ª está como que reforçando que o povo de Deus precisa atentar para isso. Ele precisa ter uma comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus quer dizer ter um comportamento semelhante ao de Deus, portanto, representá-lo. E essas duas instituições, o tabernáculo e o sábado, são as instituições que nos ensinam como fazer isso. Vamos à lição. Ponto de partida é novamente o próprio autor da lição, o pastor Iri Moscala. Ele diz o seguinte: a principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Essa é a tarefa da igreja atual. Não é a tarefa do povo de Israel somente. Ele continua dizendo: assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Porque as pessoas que estão ao nosso redor só irão conhecer a Deus através da nossa presença, através do que nós podemos refletir sobre Deus. E esse é o trabalho que a igreja precisa fazer. E nesse sentido, a presença de Deus vai estar sendo entendida por nós no espaço físico, aonde ele se faz presente, que é o tabernáculo, e no caso agora, né, da atualidade, o templo. Mas se nós entendemos isso direito, nós vamos ficar cheios do Espírito. A lição anterior, nós vimos Moisés cheio do Espírito de Deus, que o rosto dele brilhava. E nós temos que ter isso também. Então, nós vamos ficar cheios do Espírito, e é o santuário e o sábado, as instituições que nos colocam em relação direta com Deus. Então vamos ao primeiro assunto, cheios do Espírito. Vamos entender aqui algo para que nós possamos entrar na relação entre santuário e sábado. Então venham comigo aqui, olha, o tabernáculo, como uma escola divina de relacionamento, serviço e adoração, tem seu reflexo na igreja cristã. Leia-se aqui, Igreja Adventista do Sétimo Dia. É necessário perceber que o tabernáculo era mais do que uma estrutura física. Como assim? Ele era uma revelação pedagógica, um modelo simbólico e vivencial da relação entre Deus e o ser humano. Esse é o propósito dos templos hoje. Não é só uma estrutura física. É uma revelação pedagógica, um modelo simbólico e vivencial da relação entre o povo de Deus e Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber o templo ou o tabernáculo como uma escola de relacionamento. Em Êxodo 25:8, Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, de Êxodo 25 até Êxodo 30, nós temos Deus mostrando como será construído esse tabernáculo. E olhem aqui, quando termina essa descrição da planta do tabernáculo, peça por peça,
Deus diz o sábado, ele manda que o povo guarde o sábado. Nós vamos ver isso, a lição vai mostrar isso. Portanto, tabernáculo e sábado estão ligados intrinsecamente. São duas instituições que nos ensinam sobre Deus e nós precisamos entendê-las. Cada elemento do tabernáculo ensinava o homem a se aproximar com reverência e arrependimento numa progressão espiritual do átrio ao lugar santíssimo. Então, a construção do tabernáculo tinha um átrio, um pátio, depois tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Aquilo significava uma progressão de conhecimento espiritual sobre Deus. Vejam que coisa interessante. Eu tenho aqui uma tabela que mostra exatamente essa progressão. Pátio. Qual é o ensino espiritual? Entrada pela fé, arrependimento, confissão. Ali estavam o altar e a bacia, o altar do holocausto e a bacia. Lugar santo, porque é uma revelação progressiva, não é? Lugar santo. Qual é o ensinamento espiritual? Vida de consagração, oração, luz espiritual, alimento da palavra. Volto a dizer, a Bíblia, quando está falando de coisas espirituais, não está falando de coisas místicas. Está falando dos valores morais do reino de Deus. E isso é a questão espiritual. O lugar santíssimo, que é o último passo da progressão da revelação do próprio Deus, quer dizer comunhão plena com Deus, revelação da sua vontade e contemplação da glória de Deus. Pois era lá no lugar santíssimo que estava o Shekinah, que era a glória de Deus ali entre os dois querubins, que estavam sobre a arca. Nós sabemos disso. Então, o tabernáculo é uma escola divina de relacionamento, serviço e adoração. E a relevância do tabernáculo é que ele é um modelo didático que revela o plano da salvação, a necessidade da mediação, do sacrifício e da santidade. Se é um modelo didático, vamos olhar o que ele revela. É uma escola de serviço. O tabernáculo formava os levitas e sacerdotes para o serviço sagrado. Todo o serviço, que era acender a luz do candelabro, porque ele ficava acesa, o candelabro tinha as lâmpadas acesas 24 horas, então não podia faltar combustível. Oferecer pão, interceder com incenso, sacrificar animais, todos esses serviços apontavam para realidades espirituais. O que são realidades espirituais? São as leis do reino de Deus. Então apontavam para essa realidade espiritual. E treinava o povo para servir a Deus e ao próximo, com ordem, santidade e reverência. Aqui estão os dois grandes princípios do sistema lógico de Deus. Estamos falando do universo moral de Deus. Tem dois grandes princípios, o serviço a Deus e o serviço ao próximo. Então, o tabernáculo era um modelo teológico de serviço coletivo. O que é um modelo teológico? A palavra teologia quer dizer estudar Deus. Então, era um modelo que nós aprendíamos como Deus trabalha, como Deus serve. Esse modelo tinha que ser impresso, plasmado em todo o povo. Então, o tabernáculo era um modelo teológico de serviço coletivo. Cada tribo, cada pessoa tinha função em torno da habitação divina. Se o tabernáculo tem um aspecto didático, conforme nós vimos na lâmina anterior, nós podemos ver nele uma escola de adoração. A adoração no tabernáculo era regulada, solene e simbólica. Então vejam, não é qualquer culto.
é regulado. Hoje as igrejas estão mais ou menos num sistema light de adoração, as pessoas se apresentam de qualquer jeito, com qualquer roupa, e acham que isso é uma evolução. Vejam bem, eu estou aqui numa posição que não é uma posição de crítico, mas é uma posição de alerta. Eu nem sei se eu posso tomar essa posição também de alerta, mas apenas uma constatação. É essa a palavra. Não é de qualquer jeito. Os irmãos estão percebendo? Não pode ser com qualquer roupa. Os irmãos estão percebendo? Porque se roupa não fosse importante, Deus não teria se preocupado com a roupa do sacerdote. Detalhe por detalhe. Se nós vemos a visão que Isaías teve do trono de Deus, os serafins com 2 asas cobrem o rosto, com outras 2 asas cobrem os pés, e com outras 2 eles voam. Eles se cobrem inteiramente. O inimigo nos descobriu, tirou a nossa roupa diante de Deus. E isso é um erro fantástico. Nós não podemos não perceber essas sutilezas, porque nós vamos apresentar um culto ruim diante de Deus. Se a coisa é regulamentada, é solene, solenidade não quer dizer coisa light. Tem todo um ritual que precisa ser cumprido. Isso é uma coisa solene. Então nós precisamos, talvez, endireitar muitas coisas que entraram aí. Essa escola de adoração ensinava que adorar não é só cantar ou se emocionar, mas obedecer, reconhecer o caráter de Deus, oferecer sacrifícios e viver em santidade. Tudo que acontecia, tudo envolvia tempo, espaço e conduta apropriada. Conduta apropriada pressupõe regulamentação, solenidade e simbologia. Isto é uma conduta apropriada. O sábado, as festas, os cânticos levíticos, os utensílios separados carregavam essas noções. Então, com isso em mente, vamos olhar aqui a igreja cristã. Ela é o tabernáculo vivo. Quando eu digo igreja cristã, leia-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é o tabernáculo vivo que continua ensinando as mesmas verdades, agora encarnadas em Cristo. Ou seja, as festas de outrora, os utensílios do tabernáculo, a própria arquitetura do tabernáculo, os sacrifícios do tabernáculo, todos agora estão cumpridos pela encarnação de Cristo. E a igreja cristã vive essas coisas, mas agora na encarnação de Cristo e vividas pelo Espírito. E tudo isso nos prepara para o dia em que o tabernáculo de Deus vai estar entre os homens. Então nós precisamos aprender agora não a soltar, né? a não utilizar o que é regulamentado, o que é solene e o que é simbólico. Nós não podemos nos descartar essas coisas, mas nós precisamos que aprender isso, porque o tabernáculo de Deus vai estar entre os homens. A igreja é o lugar onde os fiéis aprendem quem é Deus, ou seja, a doutrina, como se aproximar dele, que é o culto, e como viver em sua presença, que é a santidade. Novamente, a santidade não é algo místico. A santidade carrega 2 princípios importantes: amor a Deus e amor ao próximo, que são partes do universo espiritual, que nós falamos na lição passada. Esses 2 princípios, eles exigem a presença de valores. Eu vou dizer 3 aqui que são fundamentais, mas tem muitos mais.
Você precisa de ser justo, isso tem um valor, você precisa ser misericordioso e você precisa ser humilde. Esses 3 valores são obrigatórios, mas tem outros mais que precisam estar, que são parte da solenidade, da regulamentação e da simbologia da adoração. Então, como tabernáculo, há um processo de edificação mútua. Eu olho a Deus e Deus me constrói. Uma vez que eu estou construído, eu posso construir outra pessoa. Portanto, é edificação mútua, de entrada comunitária no santo lugar. Muito importante isso. Com essas noções bastante importantes, nós podemos olhar elementos de adoração na igreja. A adoração na igreja segue um padrão que não é meramente espontâneo. Por que não é espontâneo? Porque é solene, é regulamentado e tem simbologia, não é espontâneo. Me entendem? Mas profundamente moldado pela lógica do tabernáculo e pelos ensinos de Cristo. Então o culto hoje precisa ter a lógica do tabernáculo. Eu tenho aqui uma tabela que mostra um pouco dessa questão. Se o elemento é louvor, qual é a correspondência no tabernáculo? Música levítica. E qual é a expressão na igreja? Cânticos espirituais, doutrinários e reverentes. O que são cantos espirituais? Não é um canto místico, volto a dizer. São cânticos que revelam os princípios do reino de Deus, amor a Deus e amor ao próximo. E revelam os valores do reino de Deus. 3 nós falamos ali: justiça, misericórdia e humildade. Esses são a expressão do cântico e louvor que levam a lógica do tabernáculo. Se o elemento é oração, a correspondência no tabernáculo era o queimar incenso, significava oração. E no culto é a oração intercessora e comunitária. Se o elemento é palavra e doutrina, corresponde no tabernáculo à luz do candelabro. E na igreja, iluminação da mente pela Escritura. Se o elemento é comunhão e ceia, lá no tabernáculo era a mesa com pães. A igreja é a participação no corpo e no sangue de Cristo através de um rito que é chamado de Santa Ceia. Se o elemento é ofertas e dízimos, lá no tabernáculo antigo isso estava nos sacrifícios. Agora na igreja é a expressão de gratidão e de entrega a Deus como adoração, mas especificamente como minha compreensão de que eu dependo dele, dependo de Deus. E se o elemento é culto sabático, a correspondência eram as festas sagradas, e agora, com a encarnação de Jesus, é o memorial semanal da redenção e da criação. Todos os elementos que estavam lá no tabernáculo estão aqui na igreja cristã. Então, a adoração cristã não aboliu os princípios do tabernáculo, mas os espiritualizou e os universalizou, tirando-nos do espaço físico e fixando-os na vida diária e comunitária do crente. Essa informação que está aqui quer dizer todo aquele cerimonial que havia lá, as leis levíticas cerimoniais, Cristo as cumpriu, porque todas apontavam para ele. Agora a igreja cristã está além disso. Como diz o texto aqui, todos os princípios do tabernáculo agora estão espiritualizados. Quer dizer o quê? Todos aqueles princípios que eram mostrados por símbolos, por sombras, os irmãos entendem essa linguagem, né? Símbolos e sombras. Nós agora estamos num momento de espiritualização. O que isso quer dizer? Tudo aquilo agora é prestado com a mente.
não mais com aqueles símbolos, mas todos os fundamentos, como o texto está dizendo aqui, todos os princípios que estavam lá, agora estão espiritualizados. Ou seja, nós servimos em espírito, com a mesma lógica que estava lá no tabernáculo. Os irmãos estão entendendo isso? É muito importante nós percebermos que a igreja cristã é muito maior do que o judaísmo. Ela é a fase de maturidade de todo o plano da salvação. E é por isso que a mensagem angélica, ela é uma mensagem espiritualizada no sentido de nós entendermos o que significa adorar a Deus, o que significa não estar associado à Babilônia, o que significa ter feito sacrifícios para expiação. Agora temos que sair fora de todo o sistema babilônico. Não há mais o que pensar, o que fazer, porque a igreja alcançou um nível de maturidade tal que não precisa mais daqueles símbolos que estavam lá antigamente. De que eu estou falando, irmãos? É assim, vou abrir um parênteses aqui para que seja essa ideia da espiritualização fique muito clara. Se eu estivesse ensinando para uma criança pequena, 4 anos de idade, que um sino, ao bater, provoca um som, para ela entender que aquele som que ela estava ouvindo vinha de um sino, eu teria que mostrar para ela o sino. Mostro o sino e faço soar. E ela vai entender que aquele som veio de um sino. Quando ela vai crescendo, agora vamos para um jovem de 18 anos. Ele senta num teatro para ouvir uma orquestra. E no meio daquela porção de sons que a orquestra produz, ele ouve um som que é o som do sino. Naquele instante ele percebe que é o som de um sino, mas ele não precisa de ver o sino para entender que aquele é o som de um sino. Os irmãos entendem isso? Ele espiritualizou o que é o som de um sino. E é disso que nós estamos falando. Então, se nós temos esses elementos claros diante de nós, nós podemos entender uma relação aqui que é uma relação altamente espiritualizada, que é a relação teológica que une o sábado e o tabernáculo. E essas duas coisas revelam quem Deus é. É a figura que abre a lição, aquela ilustração que abre a lição, está agora aqui. A relação entre o sábado e o tabernáculo é profunda e intencional nas Escrituras, especialmente em Êxodo. Ambos são instituições divinas que revelam o caráter de Deus e ensinam como o ser humano deve se relacionar com ele. Então, eu tenho aqui, novamente, uma tabela que mostra essas duas instituições, o sábado e o tabernáculo, e o que elas revelam quando nós lidamos com ela. Por exemplo, o sábado. Deus é o Criador, libertador, sustentador e deseja comunhão. Isso é o que o sábado nos revela. Então nós temos uma relação teológica entre o sábado e o tabernáculo. E o que o tabernáculo nos revela? Que Deus é santo, redentor, presente e quer habitar com seu povo. Então vejam bem, o sábado pressupõe comunhão com Deus. E o tabernáculo pressupõe que Deus quer habitar conosco. Ou seja, nós temos uma relação de tempo e espaço que só essas duas instituições fornecem para a gente. Vejam como isso está espiritualizado. Então, ambos expressam o caráter de Deus, sua intenção de relacionamento pessoal com a humanidade. Sábado, comunhão, santuário, presença entre o povo. No sábado, ele nos encontra no tempo, no tabernáculo, ele nos encontra no espaço. Ambos são tempos e lugares santos, separados para revelar Deus e ensinar ao ser humano como viver na sua presença. Há uma relação estrutural entre o sábado e o tabernáculo, ou seja,
nós precisamos entender o sábado dentro da lógica do tabernáculo. Então, o sábado aparece explicitamente dentro da seção das instruções para o tabernáculo. E aqui é que está a questão que eu falei no início, que do capítulo 25 até o capítulo 30, há instruções sobre como construir o tabernáculo. E no final do capítulo 30, nós vamos ver aqui, aliás, é no final do capítulo 31, Deus, então, entra com a questão do sábado. Depois de ele ter dado toda a instrução sobre a construção do templo, ele diz mais. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Por que Deus tinha que incluir, entre as instruções para a construção do tabernáculo, a questão do sábado? E o que nós entendemos é que essa passagem interrompe o fluxo das instruções sobre a construção do tabernáculo e reforça que o sábado é sinal de relacionamento entre Deus e seu povo. Se o tabernáculo era para ensinar sobre Deus, o sábado era o vínculo relacional. Mesmo com a construção do santuário, que é a obra sagrada, nada deveria substituir o descanso sabático. O sábado, portanto, coroa a lógica do santuário. Entendam isto. Como assim? É o momento semanal em que o povo inteiro vive o que o tabernáculo simboliza. O que o tabernáculo simboliza? A comunhão com Deus em santidade, adoração, reverência e descanso no que Ele provê. Dá para entender essa história? Professores, saberiam dizer isso para os seus membros? Porque muita gente acha que a adoração sabática é uma exigência da Igreja Adventista. Não, nós estamos vendo aqui outra coisa, a lógica é outra. É que adorar a Deus requer tempo e espaço, não é verdade? Sábado, que é o tempo, espaço, que é o tabernáculo. Essa que é a questão. Então, há também uma explicação de que a presença de Deus é o centro da vida humana. E nessas duas instituições nós aprendemos isso. No sábado, Deus santificou o tempo para habitar com o ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 2. Ele acaba a criação, que é tudo físico, não é? E cria o sábado. E no tabernáculo, Deus santificou o espaço para habitar entre os homens, entre os seres humanos. Ou seja, o que nós temos? Uma santificação do tempo e uma santificação do espaço. Qual é a verdade espiritual que nós estamos lidando? Vejam bem aqui, ó, o sábado e o tabernáculo ensinam que Deus é o centro do tempo e também o centro do espaço. E o ser humano só encontra plenitude quando vive em comunhão com Ele. Prestem atenção aqui, meus caros. Professores, na lição passada eu falei um pouco sobre os dois universos, o universo moral e o universo físico. Agora vejam bem, eu disse que os dois estão ligados, porque o universo moral é o que comanda o universo físico. Sábado e tabernáculo simbolizam essas duas coisas que eu mostrei. É o universo moral, que é o sábado, encontrando o universo físico, que é o tabernáculo. Vejam como as coisas estão aqui cada vez mais lógicas, né? A cognição está cada vez mais alta. Nós estamos chegando no final do trimestre espiritualizando coisas que são muito importantes. Então, o santuário quer dizer que a santidade é uma condição para a comunhão. Então, no sábado,
Deus separa o sétimo dia como santo, convidando o povo à reverência e purificação. E na igreja hoje, nós vamos ao tabernáculo no sábado. Cada ato no tabernáculo exigia santidade, desde lavar as mãos na bacia até o incenso no altar. O espaço era dividido em graus de santidade: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Nós estamos começando a entender aqui coisas importantes. Olha aqui, o que isso representa? A verdadeira comunhão com Deus requer purificação. Agora nós estamos espiritualizando essas coisas que nós estamos vendo aqui. Separação do comum, consciência da santidade divina. O sábado educa o coração a viver com reverência e o tabernáculo mostra o processo necessário para isso. Então nós vamos à igreja com essa intencionalidade de usar o sábado como uma metodologia de educação, né, que educa o coração a viver com reverência, e vamos ao templo, porque o templo nos mostra o processo necessário para viver dessa forma. Então, nós temos aqui um descanso como confiança na provisão divina. Essas duas instituições, o sábado e o tabernáculo, vão nos mostrar como eu posso descansar em Deus. Porque no sábado, o povo era chamado a descansar de seus próprios trabalhos, confiando que Deus sustentaria todas as suas necessidades. Desde o deserto, Deus estava ensinando isso lá com o maná que era colhido na sexta-feira, mas não caía no sábado. E o tabernáculo, lá aconteciam os sacrifícios diários, não é? Esses sacrifícios ensinavam que o perdão e a comunhão não vêm do esforço humano, mas da provisão de Deus, ou da provisão do Cordeiro. E qual é a verdade que nós estamos aprendendo? Como é que eu espiritualizo isso agora? O sábado e o tabernáculo formam um povo que depende de Deus e que confia em sua graça, não em seu mérito. Ambos ensinam o descanso físico e espiritual que Deus já fez. Incrível isso. Eu quando me dei conta de que essas coisas simbolizam tanto, eu fiquei tão impactado, eu fiquei meditando quantas vezes eu fui para o templo, não com essa ideia, mas com a ideia humana. Que coisa impressionante, como o culto no sábado nos ensina muito. É um momento pedagógico importante estar ali. Há uma lógica de encadeamento do tempo santo à habitação divina. Vejam bem isso aqui, professores. O sábado é Deus como o centro do tempo. O sábado aparece como a afirmação fundamental. Antes mesmo da obra do tabernáculo, Deus recorda que o tempo pertence a Ele. O sábado é o fundamento do relacionamento, pois ensina o povo a parar, ouvir e depender de Deus. Não há relacionamento se nós não paramos, não é verdade? Eu não posso ser amigo de uma pessoa que eu nunca encontrei. Nunca ouvi ela me dizer nada e nunca pude trocar nenhuma ideia com ela. Então, o sábado marca o início da santificação. Sem o sábado, qualquer construção ou doação se tornaria obra humana e não espiritual. Os irmãos entendem isso? Olha aqui. O sábado é Deus como centro no tempo. E o tabernáculo é Deus como centro das posses. Vejam bem isso aqui. Depois de estabelecer o sábado como sinal, Deus convida o povo a contribuir voluntariamente para a sua habitação. Está em Êxodo 35. Os irmãos estão lembrados disso, não é?
Deus dá toda a planta, tudo pronto. No final do capítulo 35 ele diz o sábado. Une o tabernáculo com o sábado e pede para o povo sacrificar-se. Olha que coisa incrível. Isso revela, em princípio, aliás, um princípio espiritual. Qual é o princípio? Quem conhece Deus no tempo, que é o sábado, o reconhece nas posses, que são as ofertas. Muito importante tudo isso que nós estamos vendo. Então, as ofertas não são tributos, mas resposta amorosa e voluntária à revelação de Deus, à graça, porque Ele nos dá a graça. Eu fico tão incrivelmente impactado e agradecido que vou lá com as minhas ofertas, que são expressões de amor. Quando eu gosto muito de alguém, eu quero ofertar alguma coisa para ela. Cada item ofertado era uma expressão material da adoração. Em Êxodo 35, 21, diz: todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, trouxe oferta ao Senhor. Então nós temos aqui que a construção e a presença de Deus são o centro da vida. Com tempo consagrado, que é o sábado, e recursos consagrados, que são as ofertas, o povo é conduzido à consagração da vida comunitária. Entenderam por que a igreja tem tudo isso? Não há como você dizer que você serve a Deus e ao próximo sem entender essas coisas que nós estamos discutindo agora aqui. Peço que venham com paciência aqui mais um pouquinho. O tabernáculo é edificado como espaço concreto para o Deus invisível habitar no meio do povo. Nós já entendemos por que ele é invisível. Porque o que nos interessa é o caráter, não a pessoa física. Agora, quando tudo está em ordem, o que tudo está em ordem? Tempo, coração, serviço, a glória de Deus se manifesta. Isso está explicado aqui em Êxodo capítulo 40, o verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha aqui, meus irmãos, nós estamos aprendendo coisas que são profundas. Eu preciso dessa ordem aqui, né? Eu preciso de tempo, eu preciso de um coração consagrado que vai produzir serviço. Se isso tudo está em ordem, a glória de Deus se manifesta. Eu tenho aqui uma tabela que mostra como o sábado, as ofertas voluntárias e a construção carregam verdades espirituais com resultados palpáveis. Se o tema são ofertas voluntárias, qual é a verdade espiritual que há nisso? Deus é Senhor das posses e dos dons. Eu posso dar uma oferta em pecúnia, ou seja, eu posso dar uma oferta em dinheiro, mas eu posso ofertar a Deus os meus dons, os talentos que eu carrego. E isso é uma oferta também a Deus. Qual é o resultado de eu fazer isso? Serviço voluntário, consagração prática. Se o tema é construção e presença, qual é a verdade espiritual que há? Deus deseja habitar com seu povo. E o que resulta da habitação de Deus com seu povo? Comunhão, glória e direção divina. Qual é a conclusão que nós tiramos desse tudo isso que nós vimos, que é um ciclo formativo completo? O que nós vimos nas lições anteriores, na lição passada, sobre Moisés pedindo para ver Deus? Era que ele precisava conduzir um povo, que ele precisava formatar um povo para poder representar Deus. E aqui a conclusão que nós temos é uma conclusão de um ciclo formativo completo, que acontece através do sábado, ou mediante o sábado, e mediante o tabernáculo.
Então nós vemos que a adoração, que é o sábado, vai produzir consagração, que são as ofertas. E estas, por sua vez, vão proporcionar a habitação, que é a presença divina entre nós. Esse é o ciclo formativo completo. Esse modelo mostra que o culto verdadeiro começa com o tempo separado, que é o sábado. Desenvolve-se em atos concretos de entrega e serviço e culmina na manifestação da glória e presença de Deus na vida da comunidade. Isso ocorre na sua igreja. Nós vamos ao sábado, nós prestamos serviços no sábado, há muita gente envolvida ali na dinâmica da igreja para que aquele culto aconteça, mas há também envolvimento coletivo em ofertas. Nós contribuímos para projetos ao redor do mundo e nós contribuímos para a manutenção do templo. Essas coisas estão aqui, são entregas e serviços quando nós estamos usando um tempo que é separado para Deus e estamos desenvolvendo atos concretos de entrega e serviço, isso vai culminar na manifestação da glória de Deus, como aconteceu lá no santuário, na época em que Moisés inaugurou o santuário. E também na época em que Salomão inaugurou o santuário, depois que o povo já estava bastante tempo na terra prometida. Então, irmãos, Cristo, na verdade, é o tabernáculo realizado. Essa é a verdade espiritual que o autor da lição quer que nós aprendamos. Nós já vimos ali que todas as cerimônias, o próprio edifício, a arquitetura do edifício, com aquelas 3 seções, né? Pátio, lugar santo, lugar santíssimo, a cortina, a mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso, a arca dentro do lugar santíssimo, tudo isso apontava para Cristo. As festas judaicas, todas apontavam para Cristo. Quando o Cristo encarna, ele também encarna todos esses símbolos que eram para um tempo em que Israel não entendia, não era, digamos, espiritualmente desenvolvido ou não alcançou uma maturidade cognitiva suficiente para prescindir desses símbolos. Agora, com Cristo vivendo isto, nós alcançamos a maturidade espiritual, ou seja, nós vimos não um modelo, a própria verdade e essência vivendo. Cristo era Adão quando saiu das mãos de Deus. Era para nós, se não tivéssemos pecado, vivermos o que Cristo foi, porque Adão era exatamente isto. E o propósito da Bíblia, o propósito de Deus é nos levar de volta para aquele momento quando Adão ainda não havia pecado. A igreja é o caminho para isto. E Cristo é o tabernáculo encarnado. Vamos entender um pouco isso. Em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar no grego quer dizer tabernacular. Ele esteve entre nós. Hebreus, dos capítulos 8 ao 10º, mostra que Cristo é o verdadeiro sacerdote, é o verdadeiro sacrifício, ele é o véu do templo. Ele nos conduz ao relacionamento pleno com Deus. Essa preciosidade de Paulo de mostrar o que era o véu é a mediação que há, né, feita por Jesus para nós chegarmos a Deus. Tudo estava no tabernáculo ali. Tudo estava ali. Não é à toa que a Igreja Adventista tem o tabernáculo como centro das suas doutrinas. Porque nós não vamos entender o mundo ou o universo espiritual se não virmos
isso tudo materializado diante de nós, que é o tabernáculo. E Jesus é o tabernáculo espiritualizado. Entendam isso comigo. Tudo o que o tabernáculo representava no Antigo Testamento encontra a sua plenitude e realidade em Jesus Cristo. O tabernáculo era um símbolo, uma sombra, e Cristo é a substância, a encarnação viva daquilo que era ensinado por meio de rituais, espaços e funções. Eu tenho aqui uma tabela que mostra tudo isso aqui agora muito claro. O Antigo Testamento, lá o tabernáculo ensinava 3 verdades principais. Na dimensão espacial, ensinava que Deus deseja habitar com o homem. Na dimensão sacrificial, ensinava que o pecado separa, mas o sangue reconcilia. E na dimensão sacerdotal, ensinava que um mediador é necessário entre Deus e o homem. Cada móvel, cada cortina, cada ritual tinha valor pedagógico, mas nada daquilo em si era suficiente. Eram sombra do que haveria de vir. Então, Cristo é como a realidade, ou seja, a sombra de todas aquelas coisas que estavam lá ganha corpo. Então, na carta aos Hebreus, Paulo descreve e mostra como o santuário terrestre, que era a figura do verdadeiro, decisivamente se torna obsoleto porque Cristo era esse santuário. Olha o que ele diz: Cristo entrou no céu mesmo para comparecer por nós diante de Deus. Por um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, Cristo realiza o tabernáculo de 3 formas principais. Lugar, no tabernáculo, tenda da reunião com Deus. Em Cristo, Cristo é o Deus que veio habitar entre nós. No sacrifício, no tabernáculo, era o sangue de animais. Em Cristo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mediador, no tabernáculo, era o sumo sacerdote humano que fazia mediação. Em Cristo, a mediação passa a ser dele. Ele é o sumo sacerdote eterno. Ou seja, Jesus é o tabernáculo encarnado. Agora, irmãos, Cristo é o novo e vivo caminho, que nos leva diretamente à presença de Deus. Com Cristo como tabernáculo realizado, não buscamos um local físico para encontrar a presença de Deus. Cristo é o local físico. Ele é o centro da comunhão. Não precisamos de sacrifícios repetidos. Cristo é o sacrifício perfeito. Não dependemos de um sacerdote humano. Cristo intercede por nós no céu. A presença de Deus agora habita em nós por meio do Espírito Santo. Quero concluir com o que está aqui abaixo. A igreja se torna o corpo espiritual do tabernáculo. Vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Que lição incrível! Vimos aqui como a igreja cristã é de uma maturidade espiritual enorme. Cristo foi o que fez a transição de uma fase infantil e imatura da fé para uma fase adulta que lida com as verdades tal qual elas são. Nós agora não precisamos de símbolos para entender nada, nós já entendemos. Se eu ouço no meio daquele monte de instrumentos o som de um sino, eu não preciso ver o sino para entender o som do sino. Eu simplesmente ouço e identifico. Essa é a maturidade que nós estamos agora
do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista da verdade, dos princípios todos que regem o reino de Deus. Estamos terminando um trimestre, irmãos, com a visão da maturidade que Deus espera do seu povo, porque nós vamos representar diante do mundo com uma força impressionante toda a glória de Deus, o caráter de Deus. O mundo vai ficar impressionado porque vem o fim e é necessário que a igreja reconheça que precisa representar Deus. E o livro de Êxodo foi uma escola de ensinamentos enormes para que nós entendamos a nossa posição atual. Vamos então agora ver como esses dois assuntos que nós vimos, os cheios do Espírito e o santuário, estão nos temas diários da lição dessa semana. O primeiro tema está na lição de domingo e de segunda, o sábado do Senhor e ofertas e o Espírito. O santuário, nas lições de terça, quarta e quinta. O tabernáculo é construído, a presença de Deus no tabernáculo e Jesus fez sua tenda com a humanidade. E como será que nós explicaríamos isso de forma sucinta? Então, a aterrissagem dessa semana, a última semana desse trimestre, é a seguinte: a construção do santuário foi precedida por um ato divino de redenção, a saber, a libertação de Israel do poder escravizador do Egito. Esta, por sua vez, foi sucedida pela disposição divina de entrar em um relacionamento de aliança permanente com seu povo. O modo de relacionamento com ele e uns com os outros foi definido pela lei da aliança. O tabernáculo era de fato um lugar de encontro, um local onde Deus e os seres humanos se reuniam. Foi somente após a redenção e o estabelecimento de uma união permanente com o Senhor, por meio da aliança, que o povo passou a ter acesso a Deus em sua morada. Isso é o que o comentário bíblico Andrews, no volume 1, página 258, traz sobre o que representou a construção do tabernáculo. Representou uma escola, um momento pedagógico que produziu o amadurecimento espiritual que nós estamos experimentando hoje como igreja cristã e mormente como adventistas do sétimo dia. Nós somos o último povo que vai, com toda a maturidade, mostrar quem é Deus. Essa é a questão que está aqui. Então, numa frase, Deus está entre nós agora. De dia, a nuvem do santuário repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Se quiserem contextualizar para hoje, o mundo verá exatamente isso em nós. E, novamente, santuário e sábado são as instituições que nós precisamos mostrar ao mundo como sendo as que ensinam sobre o caráter de Deus. Vamos à aplicação e vamos refletir um pouco sobre como utilizar todo esse ensinamento durante esse trimestre. Agora, passados esses dias, vamos ver como é que nós podemos aplicar tudo isso. Muitos oram pelo Espírito Santo com o desejo de possuí-lo ou tê-lo para si. Na verdade, o Espírito Santo é quem deve nos possuir, para que ele possa nos usar. Ele nos capacita para o serviço. Lembre-se de que todo crente recebe ao menos um dom espiritual para servir aos outros. Qual dom você recebeu de Deus? De quais dons você precisa para ser mais útil a Deus, à sua igreja e à sociedade em geral? Essa aplicação, ela vem
na esteira daquilo que nós estávamos falando antes da aplicação. Como é que eu utilizo o conhecimento que está no livro de Êxodo agora para servir a Deus e servir ao meu semelhante e à sociedade em geral? O que você precisa? Você teve um trimestre estudando e agora você tem aí uma quantidade de informações que devem ser contextualizadas. Isso quer dizer o quê? Você deve localizá-las no seu dia a dia e precisa utilizá-las verdadeiramente no seu dia a dia. Como é que você vai se organizar? A aplicação está falando que dons você precisa e eu posso replicar isso dizendo que mais conhecimento você necessita. Então, esse trimestre foi um trimestre que eu vou dizer para vocês, ele foi avassalador no sentido, pelo menos na minha experiência, de mudar a visão sobre as minhas atitudes em relação à igreja de uma forma muito, muito profunda. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter estado em contato e principalmente não só estar em contato com essas coisas que nós vimos durante esse trimestre, mas poder passar isso para os irmãos e ao mesmo tempo colocar isso no meu dia a dia. E eu vou pedir que nós façamos uma oração em agradecimento a Deus por um trimestre tão cheio, não é verdade? A graça de Deus com tanta abundância brilhando na nossa frente. Lembrem que graça é todo o movimento que Deus faz para que nós o conheçamos. E esse trimestre ele fez isso de uma forma brilhante. Vamos orar. Bondoso Deus, acabamos um trimestre e o Senhor nos deu a sua graça, uma messe tão abundante que é como um rio caudaloso. Obrigado por todo esse ensino, bom Deus. Obrigado por entendermos todas as virtudes que há no seu reino. Obrigado por nós entendermos que o mundo espiritual, o universo espiritual, ele é ainda mais importante que o universo físico. Essa noção é uma noção capital para que nós prestemos uma adoração mais próxima do ideal. Obrigado por todo esse ensinamento, Senhor. E pedimos que toda a sua graça não seja em vão, que nós todos sejamos um troféu do seu amor e que possamos representar o seu reino dignamente diante dos homens. Nós fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Caros professores, nossos agradecimentos por vocês nos prestigiarem durante esse trimestre. São 6.000 visualizações cada semana. E isto é uma responsabilidade grande por nossa parte, mas é reconfortante ver que os irmãos estão aproveitando um pouco disso tudo que nós estamos aqui produzindo. Não vem nada nosso. Não computem isso como sendo sabedoria de alguém. Isso tudo vem de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem disponibiliza, é Deus quem explica. Ele apenas usa pessoas, como a equipe que está aqui trabalhando, para que tudo isso possa ser possível e possa ser física para nós. É uma bênção muito grande. Eu não sei o que Deus quer com o tempo que está no futuro. Eu espero que Ele nos dê a oportunidade de estarmos juntos no próximo trimestre. Por isso, eu vou lhes convidar para estarem conosco no último trimestre de 2025. Nos vemos, então, na próxima etapa desse ano. Um grande abraço a todos e até lá!